Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós havíamos começado a estudar a Revolução Francesa, né? E estudamos as causas da Revolução, o Iluminismo, etc. Depois toda aquela preparação, aquelas causas mais próximas da Revolução. E agora a gente vai estudar o início da Revolução Francesa, a convocação dos Estados Gerais e a Assembleia Constituinte até o final da Assembleia Constituinte. Bom, uma das questões que sempre se fala, das razões pelas quais a Revolução Francesa teve início, é de que a França estava numa situação de muita pobreza e de muita miséria. Isso não é verdade. A França ela tinha alguns problemas que precisavam, de fato, de alguma atuação e algumas adaptações, mas ela estava longe de ser um país que vivia uma crise. Ela tinha um problema financeiro, não econômico, como a gente vai estudar aqui, mas vou dar alguns dados para que a gente possa um pouco desfazer esse mito de uma França miserável e de um povo miserável na França. Bom, a economia francesa, no final do século XVIII, era a principal economia da Europa. Metade de todo o ouro que havia na Europa estava na França. Então era um país muito rico. A França ela tinha, por exemplo, uma rede de estradas pavimentadas com pedra, né, em mais de 13 mil quilômetros. Havia canais que cortavam toda a França, então ligando inclusive os oceanos, os mares, e por onde, isso claro que facilitava muito o comércio também. A França exportava muito. O total de exportação da França do ano de 1788, ou seja, um ano antes da Revolução Francesa, foi ser igualado só em 1848, 60 anos depois, que ela foi conseguir atingir o mesmo volume de exportações. Então a França tinha uma economia muito pujante, uma economia muito forte, né? Eu falei para vocês das estradas. As estradas francesas eram as melhores da França, da Europa. Depois, mais da metade das terras da França pertenciam aos camponeses. Em algumas regiões da França, 90% das terras pertenciam aos camponeses. E os camponeses vinham, ano a ano, aumentando essa participação no total de terras da França. Eles compravam muitas terras da nobreza. A produção francesa também estava em crescimento. A igreja também tinha muitas terras. Muito menos, tinha uma quantidade de terras muito menor do que tinha os camponeses, mas a igreja acho que tinha 14% das terras da França, se não me engano, agora eu não me lembro mais. Né? E qual era o problema então da França? A França era um país sem liquidez, era um país, uma nação rica com um Estado muito pobre. Por que o Estado francês era pobre? O Estado francês era pobre porque ele tinha uma série de problemas administrativos. As instituições não funcionavam bem. Por isso que eu disse que precisava de algumas reformas, de algumas adaptações. Por exemplo, o modo como o imposto era recolhido, era cobrado, era muito ineficiente. Então, eu vou daqui a pouco falar um pouco sobre os impostos, quais eram os impostos que havia naquela época, mas o imposto que seria o equivalente ao nosso imposto de renda, chamado taille, ele era um imposto cobrado por aparência. Então, quanto melhor a aparência da pessoa, o modo como ela se vestia, ou se ela comia muito bem, tinha fama de comer bem, etc., maior era o imposto que ela pagava. Resultado, o camponês francês, que não era bobo, vivia num casebre, se vestia humildemente para quando chegassem os cobradores de impostos, ele salvaria. Carlos, aproveitando a interpretação, a aguinha, por favor.
Então, o camponês francês, ele aproveitava que a cobrança era feita desse modo absurdo e vivia, ele era muito rico, mas acabava morando num casebre pobre e se vestindo humildemente para pagar pouco imposto. Depois, os impostos eram cobrados por banqueiros. Isso também era um outro erro. O rei, para não cobrar os impostos, não ter o trabalho de cobrar os impostos por toda a França, ele terceirizava esse serviço. Terceirizava com banqueiros. Os banqueiros eram chamados de tratantes. Então, o governo real definia qual era a quantidade de imposto em cada região da França que ele esperava receber. Esses banqueiros, os tratantes, pagavam adiantado ao rei e se incumbiam de cobrar os impostos por toda a França. Tudo aquilo que os tratantes conseguissem cobrar a mais do que eles haviam pago ao rei, ficava para eles. Resultado, eles procuravam esfolar o povo, e isso gerava, naturalmente, uma série de problemas e insatisfações, né? Então, havia, de fato, aí uma insatisfação por causa desse modo como o imposto era cobrado. Então, havia um problema de que o imposto ele era também fixo, né? As taxas feudais, aquelas taxas que eram taxas feudais, eram taxas que vinham iguais desde a Idade Média. Então, quando chegaram na época da Revolução Francesa, não valiam quase nada. Os impostos que existiam naquela época eram, como falei para vocês, a taille, que era o imposto de renda, que eles eram cobrados, alguns nobres não pagavam esse imposto, outros nobres pagavam, o povo todo pagava, e claro que isso gerava uma certa insatisfação, né? Porque era um imposto que alguns pagavam, outros não. Alguns nobres eram isentos, outros nobres pagavam, mas o povo todo pagava. Havia um outro imposto chamado captação, né? Como o nome diz, vem de capta, então era pago por pessoa, esse aqui todo mundo pagava. E havia um outro imposto chamado vigésima, que também, como diz o nome, era um imposto de 5%. Além disso, havia o dízimo era pago à igreja. O dízimo era pago à igreja, mas o dízimo, como diz o catecismo, era pago segundo o costume. O dízimo não é uma obrigação literal de se pagar 10% de tudo que se ganha. O dízimo, diz lá o catecismo, é uma das leis da igreja, pagar o dízimo segundo o costume. Pagar segundo o costume quer dizer segundo o costume do lugar. Por exemplo, no Brasil, o costume é pagar o dízimo o quanto se pode, como se pode, da maneira que se pode. Então não é 10% exato do que se ganha, né? Então, e o dízimo também não é um oitavo sacramento, né? A gente vai nas igrejas hoje, parece que o dízimo é o oitavo e único sacramento, seja o dizimista, etc. Muita campanha para se recolher o dízimo, pouca campanha para, por exemplo, as pessoas estudarem, se confessarem, etc. Dá a impressão que o dízimo é a grande virtude, o que está longe de ser, né? Depois havia também alguns impostos sobre mercadorias, que também era uma coisa que gerava distorções e era um tanto absurda. Havia, por exemplo, um imposto sobre o sal. O sal, então, nas regiões litorâneas não custava quase nada, claro. Mas havia dentro da França uma série de barreiras alfandegárias que taxava o sal à medida que ele ia entrando para o interior do país. Então o sal custava caro no interior da França e barato no litoral. Resultado, além de gerar uma insatisfação, acabava gerando uma série de contrabandos de sal também para poder ter o sal mais barato no meio da nação. A moeda que corria era o ouro, o que também mostra que é um país muito rico, porque o papel moeda era um dinheiro, uma moeda, né, pobre, porque ela não tem valor em si. O valor que se dá ao papel moeda é um valor que se atribui baseando-se na confiança na economia. Não tem um valor real. A nota de dólar não tem um valor em si, assim como a nota de real ou de euro, qualquer que seja a moeda. A moeda, quando era de ouro, ela tinha um valor em si mesmo.
Então, se a moeda corrente aqui era o ouro, era porque era muito rico. Eu falei para vocês então que a França era um país, era uma nação rica num estado pobre. O estado era pobre porque o estado era endividado. Como a coleta de impostos era ineficiente, o governo fechava muitos anos seguidamente no vermelho. E o ministro das Finanças, chamado Necker, filho de protestantes, favorável à Revolução Francesa, então vai trabalhar para que haja um problema econômico e para que gerando problema, a esquerda sempre faz isso, quanto maior a miséria melhor, para que haja miséria na França e que possa haver uma revolução. Então o ministro das Finanças francês, chamado Necker, trabalhava para a Revolução. Ele não tinha interesse em resolver o problema financeiro francês. Ele para quitar as dívidas da França, ele contratava empréstimos, alguns empréstimos com juros a 30%, que era um absurdo. E então sempre para pagar a dívida antiga, ele contratava uma dívida nova. Resultado, enquanto ele era ministro, sempre havia dinheiro, mas era um dinheiro emprestado de banqueiros que estava levando a França à ruína. Tá? A situação foi ficando insustentável. Quando foi em 1788, o ministro Necker sugeriu a convocação dos Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? Os Estados Gerais são uma assembleia consultiva, que não tem poder de decisão algum, mas apenas de aconselhar o rei, para resolver um problema específico da França. Os últimos Estados Gerais tinham sido convocados em 1614. Então nem se sabia mais como é que isso funcionava, como é que se elegiam os deputados, havia uma inexperiência política completa. Necker então sugeriu que fossem convocados essa Assembleia Consultiva para aconselhar o rei num modo de resolver o problema econômico. Chamava-se Estados Gerais porque era uma reunião dos 3 estados. Havia o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, o povo. Todas as votações eram por estado. Então as reuniões eram separadas, o clero se reunia separadamente, né? Só o clero, só a nobreza, só o povo. Eles deliberavam e tinham um voto. Entre eles decidiam qual seria o voto daquele estado. Portanto, toda eleição, toda votação que eles faziam, ou dava 3-0 ou 2-1. Era impossível haver empate. E isso aqui haverá uma manobra que vai ser incentivada pelo ministro Necker desde o começo, a fim de acabar com esses votos por estado, mas fazer um voto por deputados. Tá? A gente vai tratar disso aí. O modo como a votação ia ocorrer foi definido pelo ministro Necker. Ficou determinado, então, que o número de deputados em cada estado não seria igual, mas que o terceiro estado teria o dobro de deputados. Se as votações continuassem sendo por estado, isso não faria diferença alguma, porque o terceiro estado continuaria tendo um voto, independente do número de deputados. Mas isso não foi dito a princípio. Simplesmente se discutiu e se definiu que o terceiro estado teria mais deputados. Isso já atiçou a cabeça das pessoas, dos revolucionários, que queriam a democracia, de que deveria então ter um voto por deputado. Um voto direto e não um voto indireto. Mas isso ainda aqui não foi definido. Né? Como é que eram eleitos esses deputados para representar os seus estados, sua classe, nos Estados Gerais? Primeiro, como é que eram eleitos os deputados do povo? A eleição era duplamente indireta. Né? Primeiramente, só votavam os homens que tinham no mínimo 25 anos de idade e que pagassem impostos. Esses aí iam eleger representantes, e esses representantes é que iriam, então, elaborar os tais cadernos de sugestões para ser mandados aos Estados Gerais, e eles, então, iam eleger os deputados. Então, os homens de 25 anos que pagavam impostos elegiam representantes que, por sua vez, elegiam os deputados.
Esses deputados é que iriam participar dos Estados Gerais e que iriam aconselhar o rei, né? Como é que eram elaborados esses cadernos de sugestões? Isso foram feitas consultas em toda a França, para o povo dizer então o que eles queriam que fosse mudado na França. Esses cadernos então iam para todas as aldeias por toda a França. O povo muitas vezes mal sabia ler e escrever e não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Então sempre havia um maçom daquela região que se oferecia para escrever. Deixa que eu escreva. Era um advogado, um maçom, uma pessoa acostumada a esse tipo de coisas, a debates, etc., que isso havia nas lojas maçônicas. Então ele escrevia os cadernos de sugestões só com ideias revolucionárias. Resultado, havia, até engraçado, uma padronização das sugestões. Vinha de toda a França, sugestões muito parecidas. Muitas delas com citações em latim e grego. Porque o povo era culto, né? Então isso só mostra que era tudo fabricado, né? Era tudo um mundo de fazer conta. Alguns cadernos eram autênticos. Quase todos eles eram monarquistas e apoiavam o rei. A Revolução Francesa, quando começou, todos esses deputados, quase todos eram monarquistas, a maioria pelo menos. Mas muitos pediam a diminuição dos impostos e outros pediam o fim do absolutismo, o que era legítimo, né? O regime aqui francês era uma monarquia absolutista, que é a decadência da monarquia. Então queriam a maior autonomia dos nobres de cada região, o que é legítimo e bom, né? Mas muitas das demandas eram inclusive baseadas numa sugestão, porque como ninguém sabia como fazer os tais cadernos, um padre revolucionário chamado Padre Sieyès escreveu um modelo de caderno. E esse modelo circulou a França inteira. Então todo mundo que ia fazer o seu caderno de sugestões se baseava no caderno do Padre Sieyès, que era um padre maçom, né? Então foi tudo, desde o começo, um jogo de cartas marcadas, né? Toda vez que se diz que vai ter uma consulta ao povo, é assim. Isso é só a gente ver a democracia no Brasil, mas não só aqui, em todo lugar, né? Pode ser um lugar que isso é mais evidente do que outro, mas a democracia é um jogo, essa democracia liberal é um jogo de cartas marcadas, né? Como era feita a eleição do segundo estado, da nobreza? Era uma eleição direta. Cada nobre, tendo ou não feudo, tinha direito a um voto. Então eles podiam escolher diretamente os deputados que o representariam. No clero, houve também uma manobra, né? O voto no clero, como é que o clero ia escolher os seus representantes, seus deputados? Cada convento, por maior que fosse, tinha um voto apenas. Cada pároco tinha um voto. Então havia uma desproporção, porque o convento, que muitas vezes eram conventos enormes, tinha um voto. E cada pároco tinha um voto. Depois cada bispo tinha um voto. Então era democrático igualitário, né? Por que essa ênfase? Porque a eleição foi feita... depois, os cônegos, né? Cada grupo de 20 cônegos tinha um voto. Não era um voto por cônego. Por que foi feito dessa forma? Porque os padres, nessa época, os párocos, eram os que estavam mais embebidos dos ideais iluministas. Eles que eram assinantes da enciclopédia, então o jogo foi feito para que esses padres, que tinham as ideias mais revolucionárias, fossem os membros do segundo estado para representar o clero nos Estados Gerais. Resultado, de 296 deputados do clero, só 47 eram bispos, 208 eram padres. Então, os bispos, quando eles iam nas reuniões do primeiro estado, quando os bispos passavam, os outros padres gritavam: abaixo o tirano, gritavam o bispo. É o fim do mundo, né? Então, era assim que eram eleitos os representantes. Esses representantes, esses deputados, eles eram eleitos com uma incumbência específica. Não é como hoje, que o deputado, as pessoas votam,
o deputado desaparece, ninguém sabe o que ele está fazendo, se ele faltou, se ele não faltou, se ele compareceu, se ele deixou de comparecer, o que ele propôs, o que ele propôs. Aqui não. Aqui ele recebeu um caderno com a incumbência. O que ele tinha um mandato. O que ele tinha que defender, o que ele tinha que combater. Não era como hoje, que o deputado recebe os votos, esquece dos eleitores, vai para Brasília e faz o que bem quer. Né? Ele não podia, então, agir fora do que estava no caderno. Né? Nessa discussão toda, o governo, então, o rei, se declarou neutro, né? Que os Estados Gerais pudessem discutir livremente para dar o conselho ao rei, e o rei se declarou neutro. Se o rei se declarou neutro, os revolucionários não eram neutros. E trabalharam bastante para poder fazer a revolução. Né? O padre Seis, já falei dele, ele faz os cadernos, ele era muito amigo do Duque de Orleans. Duque de Orleans era primo do rei, era revolucionário, traidor, votou pela morte do rei, como nós vamos ver isso em outra aula. Tinha interesse em ficar rei da França, então ele tinha interesse em destronar um primo, Luís XVI, para que ele, Duque de Orleans, a família Orleans era a família real era a família Bourbon. Os Orleans eram aparentados do rei, mas eles não herdariam o trono, a coroa, a não ser que acabasse a dinastia dos Bourbons. Então o Duque de Orleans, primo do rei, eleito deputado, trabalhou o tempo todo para a Revolução, inclusive pagando bandidos, etc. Ele financiou o Padre Seis para que o Padre Seis escrevesse um panfleto que dizia o seguinte: o título do panfleto é "O que é o Terceiro Estado?". O Terceiro Estado era o povo, né? Então, no panfleto ele perguntava: o que é o Terceiro Estado? E aí ele mesmo respondia: tudo. O que ele foi até agora? Nada. O que ele quer ser? Alguma coisa. Então, quer dizer, extremamente ácido para insuflar a raiva das pessoas. Né? Depois, já falei para vocês, esses cadernos de sugestões, a maioria deles elogiavam o rei e eram monarquistas. Né? No final das contas, dos deputados do povo, havia 700 e tantos deputados do povo. Né? A soma de todos os deputados foi 1000 e tantos deputados, não me lembro mais o número. De 700 e poucos deputados, 40 a 45% eram maçons. Da nobreza, 1/3 dos deputados eram maçons. Do clero, dos deputados do clero, mais ou menos metade tinham ideias maçônicas. Então a maçonaria estava dominando. Né? O fato foi que, depois, tendo o Terceiro Estado muito mais deputados, se a votação fosse por deputado e não por Estado, os deputados do povo teriam maioria. Porque a quantidade de deputados do Terceiro Estado era um pouco maior do que a soma do primeiro e do segundo Estado. Ou seja, do clero e da nobreza. Eu não estou com os números aqui nos detalhes, mas a diferença era pouca, mas eles tinham maioria, ainda que se somassem os dois. Os deputados que tinham ideias mais revolucionárias, por incrível que pareça, eram os deputados da Bretanha e da Vendée, que depois vão ser uma região camponesa, que vão ser essas duas regiões que vão depois tomar em armas para combater a Revolução. Por que então, no começo, as regiões mais católicas da França, a Bretanha é famosa por sempre foi a região mais católica da França. Por que as regiões mais católicas, no começo da Revolução, foram as mais revolucionárias? Por causa dos padres. Os padres apoiaram a Revolução. Né? Bom, então, eleitos deputados, foi marcada a data para início dos Estados Gerais, começou no dia 4 de maio de 1789. Começou com uma missa em Versailles, as reuniões eram em Versailles, na igreja de Nosso Senhor, se eu não me engano, em Versailles. Eu já estive nessa igreja aí. E os deputados todos saíram em procissão, e no dia seguinte,
dia 5 de maio, começariam as reuniões de fato. Né? Houve uma série de imperícias da parte dos organizadores dos Estados Gerais que só causaram problemas. Então, por exemplo, cada estado se reunia numa sala distinta. A roupa que foi dada aos deputados era uma roupa que eles se queixavam de ser uma roupa ridícula, uma roupa preta, que parecia roupa dos alunos das escolas cristãs. Depois, onde se reunia a nobreza e o clero, havia cadeiras. Onde se reunia o terceirizado, havia bancos, sem encosto. Então era muito mais incômodo. Né? Uma coisa completamente errada. Depois, nesse primeiro dia, o povo chegou às 6 da manhã. O rei foi chegar só meio-dia, deixou todo mundo lá esperando. Depois, enquanto os deputados do povo chegavam, a porta para eles entrarem no salão era uma porta dupla, só abriram uma folha, então eles tinham que se espremer para entrar. E o rei, enquanto eles chegavam, o rei ficava conversando com outra pessoa, não dava muita atenção a eles. Uma série de coisas que, somado ao clima que havia ali, só atrapalhou. Né? Depois, o rei então fez um discurso curto, e aqui para vocês terem uma ideia como o Luís XVI era fraco. Né? O costume era, quando o rei chegava, todo mundo ficava em pé, o rei estava de chapéu, se descobria, todos se descobriam, e as pessoas se mantinham cobertas. Quando o rei terminou de falar, ele colocava o chapéu. Quando o rei colocava o chapéu, era costume de que todos do povo tinham que tirar o chapéu. Quem era do clero e da nobreza podia continuar coberto. Mas o rei se cobrindo, todos que eram do povo tinham que se descobrir. O rei se cobriu. Terminou de falar, fez um discurso curto, o rei se cobriu. Vários deputados lá do povo continuaram de chapéu, desafiando o rei. O rei, percebendo então que eles estavam desobedecendo, ao invés de dar uma dura e se impor, ele tirou o chapéu e fingiu que estava se abanando com o calor, porque assim dava um pretexto para eles continuarem de chapéu, quer dizer, uma fraqueza. O rei, o Luís XVI, ele vai capitular durante todo o tempo. Eu já falei para vocês, ele teve uma educação pietista, ele tinha horror ao derramamento de sangue, tinha medo de usar o poder que ele tinha. Além disso, ele era uma pessoa, psicologicamente falando, de caráter amorfo, ou seja, ele era secundário, não emotivo e não ativo. Para ele, custava tomar uma decisão. Custava. O sofrimento da vida dele era ter que decidir. Então, quando ele decidia, ele nunca voltava atrás. Se ele voltasse atrás, ele tem que tomar a decisão de novo. E tomar a decisão para ele era sempre um grande sofrimento. Portanto, quando ele decidia, o irmão dele dizia que quando ele decidia, ele era como uma bola de bilhar rolando numa plataforma de espelho. Não tinha o que parasse. Porque ele odiava tomar decisões. Depois, ele era uma pessoa que tinha medo de usar o próprio poder, por causa do pietismo. E procurava evitar a todo custo o derramamento de sangue. Resultado, o medo que ele teve de tomar atitudes que derramassem sangue acabou sendo, ao menos em parte, responsável pela morte de milhares de pessoas. Como ele não tomou a decisão firme que ele devia ter tomado, houve uma série de crimes. Então isso aqui é bom a gente saber. Né? Às vezes a autoridade tem medo de tomar a decisão porque tem medo das consequências. E as consequências são piores quando ele não toma a decisão, quando ele não é firme. Tá? Depois também, nesse primeiro dia, os deputados do povo chegaram mais cedo para fazer o credenciamento. E os deputados da nobreza e do clero não tinham chegado ainda. E eles começaram então a se queixar. Escuta, cadê os outros deputados? Eles deviam estar aqui. E isso começou então, eles começaram também a dizer que tinham que fazer as reuniões juntos. Não fazer reuniões separadamente, como era a regra. Né? Logo se organizou o clube chamado Clube Bretão, que depois vai mudar de nome para Clube dos Jacobinos, né? Tinha esse nome porque eles se reuniam num convento dominicano em Paris de Santiago, que é Saint-Jacques em francês, daí veio o nome de Jacobinos. Né? Eles vão ser, nesse começo da Revolução Francesa, eles vão ser a esquerda.
a Gironda era a direita, eles vão ser a esquerda, mas logo vão ser suplantados, porque isso é um fenômeno que acontece também nas repúblicas, nas democracias. Há sempre uma nova ala política que surge à esquerda daquelas que existem. Então sempre o partido que hoje é a esquerda, amanhã vai ser um partido de centro, e depois de amanhã vai ser a direita. Então isso sempre foi assim. Os jacobinos aqui, que eram a esquerda no começo da Revolução Francesa, no final da Revolução Francesa vão ser tidos como um partido de centro ou centro-direita. Isso acontece sempre. Por exemplo, aqui no Brasil, né? Quando o PT surgiu na década de 80, o PT era um partido de esquerda. Hoje o PT não é mais o partido de esquerda, há outros partidos de esquerda muito mais radicais, né? O PSDB, que era a esquerda do PMDB, hoje é tido como partido de centro. Não porque o PT mudou, o PSDB mudou, eles continuam com a mesma ideologia. É que vão surgindo partidos à esquerda que vão dando então a impressão que aqueles que ontem eram de esquerda hoje são de centro e amanhã serão de direita. Assim eles vão enganando as pessoas. Todas essas manobras eles começaram a fazer na Revolução Francesa. Então, no meio de toda essa confusão, eles logo propuseram a votação de que se os estados, os deputados, deveriam reunir-se juntos ou não. Na nobreza, então, a maioria dos deputados votou que não, que eles deveriam votar em separado. Depois eles foram procurar o rei e disseram que eles estavam dispostos a abrir mão de todos os nobres, de todos os benefícios pecuniários que eles tinham, não queriam receber mais nada, mas eles queriam manter os privilégios da nobreza, né? Mostrando que eles não queriam, então, não estavam dispostos a lutar só pelo dinheiro. Depois o clero, por uma maioria mais estreita, mas ainda assim deu maioria, foi 123 votos a 110, votaram para que as reuniões continuassem ocorrendo separadamente. O povo, a grossa maioria, votou para que as reuniões fossem juntas, né? Isso aqui vai ser o grande drama dos primeiros dias dos Estados Gerais. Eles vão botar isso em votação, vão perder. Aí depois alguns deputados da nobreza vão passar a se reunir com o povo. Depois, sobretudo, alguns deputados do clero, padres, etc., vão deixar a reunião do primeiro estado, vão para o terceiro estado, vão ser aclamados como homens de muita virtude, etc., etc. Mas ainda assim eles não conseguem a maioria para fazer as reuniões conjuntamente. Então eles faziam uma manobra contrária à lei, eles passam uma lista, uma abaixo-assinado, e na lista, no tal abaixo-assinado, eles conseguem maioria. Então eles decidem que as reuniões vão ser feitas conjuntamente, vão se reunir todo mundo. O rei, então, tentou conter esse movimento, mandou fechar a sala onde eles se reuniam, e então os deputados do clero e do povo foram se reunir na igreja de São Luís. E se reuniram lá conjuntamente em São Luís, na igreja de São Luís. O rei convocou para o dia 23 de junho uma reunião chamada Sessão Real, porque era uma reunião com o rei. No dia 20, ou seja, 3 dias antes, os deputados do povo foram se dirigir à sala que era designada a eles, sala do Mene-Plesi, e chegando lá a sala estava fechada, porque estava em reformas. Estavam fazendo reformas para adaptá-las para a reunião que ocorreria no dia 23. Eles então não tinham sido avisados da tal reforma, ficaram revoltados com o fato, e então eles se reúnem com os deputados do clero numa sala onde se jogava o jogo de squash, o jogo da pela. E então eles fazem um juramento, os deputados, de que eles nunca vão se separar sem antes fazer uma constituição para a França. Ora, isso era um abuso. Eles foram eleitos para aconselhar o rei num problema econômico. Aconselhar, não queriam nem tomar decisões. E agora eles tinham feito um juramento de que iam fazer uma constituição para a França. E que eles não iam se separar enquanto aquela constituição não fosse feita. Tá? Isso então no dia 20 de junho foi a reunião. Tá? Agora o que é um fato curioso. Os Estados Gerais começaram dia 4 de maio.
como é que no dia 20 de junho eles já têm uma decisão tão profunda quanto essa? Quer dizer, em pouco mais de um mês eles conseguiram deliberar, em um mês e meio, olha, de Estados Gerais para consultar numa questão econômica, a gente agora vai fazer um juramento de nunca mais se separar para fazer uma Constituição. É claro que já tinham combinado antes. Isso era um plano anterior. Então, os Estados Gerais foram convocados com pretexto das dificuldades financeiras deram asa para que houvesse uma Constituição na França. O rei, como eu falei para vocês, era uma pessoa medrosa. O rei era uma pessoa medrosa e os revolucionários então resolveram tomaram uma atitude que fosse uma espécie de grande susto a dar no rei, para que o rei de fato não tivesse coragem de se mover. E esse grande susto foi a tal da tomada da Bastilha. A Bastilha era uma prisão de Estado que só ficava preso na Bastilha os criminosos, pessoas que tinham problemas com família. Quem, digamos assim, condenava a pessoa a ficar presa na Bastilha era normalmente o pai de família. Quando havia problemas de família, para evitar que houvesse uma condenação a uma prisão comum, o pai, então, para evitar um escândalo, muitas vezes condenava o próprio parente, o filho, etc., a ficar na Bastilha. A Bastilha era uma espécie de hospedaria real, onde as pessoas, as listas, por exemplo, do que as pessoas comiam lá, né, nos arquivos da Bastilha. Ali, as pessoas, tudo era pago pelo rei, tudo. O que a pessoa vestia, o que a pessoa comia, os livros, tudo era financiado pelo rei. E há listas de jantares que foram dados na Bastilha com vinho Borgonha e sobremesa. As pessoas lá, então ficar na Bastilha dava prestígio. De cada, acho que 1000 presos que passou por lá, 3 ou 4 foram por motivos políticos. Então a Bastilha era muito mais um símbolo do que um lugar de terror, como querem fazer acreditar alguns professores aí que a gente tem na universidade, né? A Bastilha, então, ela era guarnecida por um oficial lá do exército, havia uma guarda, acho que suíça, e alguns inválidos que também cuidavam da Bastilha. Eles marcaram essa tomada da Bastilha no dia 14 de julho, né, que ficou sendo famoso aí. De fato, ali, quando alguns revolucionários conseguiram entrar no primeiro pátio da Bastilha, cortando a corda da ponte do primeiro fosso, eles conseguiram entrar, os soldados atiraram, houve mortes, e o comandante da Bastilha, então, querendo evitar que houvesse ali mortes, ele convidou aqueles revolucionários, ofereceu a eles um almoço, disse que não era para ter derramamento de sangue, que tentou negociar com eles. Não houve acordo. Quando ele viu que a situação, que eles iam de fato invadir a Bastilha, ele tentou colocar fogo no paiol de pólvora para fazer explodir tudo. Um coronel que estava com ele não permitiu que ele fizesse isso. Logo depois os revolucionários chegaram. O primeiro que eles mataram foi o tal coronel. Depois mataram também esse comandante que cuidava da Bastilha. Mataram uma série de mortes de soldados também. Libertaram, tinha 3, 4 presos na Bastilha. Um deles era batedor de carteira, não sei se era um louco, pessoas que não tinham grande importância. E dessas pessoas que eles mataram, eles pegavam o coração, os intestinos, etc., e faziam um desfile pela cidade. Uma coisa tremenda. E de noite eles se reuniam no Palais Royal, que era o lugar onde se reuniam os revolucionários, penduravam os intestinos das pessoas nas árvores, os corações eles cercavam de flores, e ficavam cantando, homens e mulheres de má vida, cantando uma canção que dizia: não há verdadeira alegria senão quando o coração está presente. Que ainda ironizavam o que eles tinham feito. Depois da Bastilha, eles foram até a prefeitura de Paris e mataram o prefeito de Paris. Quer dizer, começou uma onda de assassinatos, né?
Depois, isso deixou o rei assustado, a tomada da Bastilha. O rei, então, com medo, não ia reagir mais. O plano tinha dado certo. Começa, então, na França, uma onda de saques, roubos, etc., por todo lado. É nessa época que os deputados vão fazer a Declaração dos Direitos do Homem, sobre a qual falarei daqui a pouco. Entre 20 de julho, portanto, logo depois da Bastilha, que foi 14, entre 20 de julho e 6 de agosto, houve na França um fenômeno que ficou sendo conhecido como o Grande Medo. Isso aqui é um outro plano da maçonaria. A maçonaria aqui, os revolucionários, quando eu falo maçonaria, são os revolucionários. Estou dizendo que são pessoas inscritas na maçonaria, mas pessoas que defendem os ideais maçônicos. Um dos objetivos era inibir o rei. Outro objetivo era fazer com que as pessoas se desarmassem a nobreza, para que a nobreza não reagisse à revolução, e se armasse o povo, para que a qualquer momento o povo pudesse, tomando em armas, cooperar com a revolução. Então isso foi feito da seguinte maneira: começou a se espalhar boatos por toda a França de que uma grande desgraça estava para acontecer. Então se dizia que os ingleses estavam invadindo, depois os alemães estavam invadindo, depois havia hordas de bandidos na região que iam invadir aquelas aldeias. Então, depois que havia incêndios, então noites e noites a fio, as pessoas morrendo de medo, tendo alarme de incêndio, alarme de assalto, alarme de invasão, e as pessoas então assustadas, querendo armas, passaram a invadir os castelos, porque nos castelos havia armas, né? Os nobres fugiram, muitos deles foram para fora, para outro país, e agora, por causa desse medo de um inimigo que nunca existiu e que nunca chegou, né? Toda a população agora estava armada, agora o exército, a revolução agora tinha um exército. Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Esse grande medo vai durar pouco mais de 3 semanas e vai contagiar as pessoas. É curioso como essas experiências de medo, que às vezes fazem, têm efeito, né? Uma hora é uma gripe suína, outra hora é o aquecimento global, outra hora o gelo que está derretendo. Tem sempre uma grande desgraça para acontecer, para as pessoas ficarem com medo de alguma coisa, né? Muitas dessas coisas que são feitas, os testes eram feitos na Revolução Francesa, como por exemplo esse grande medo sobre o qual acabei de comentar, né? Quando foi em outubro, faltou pão em Paris. Por que faltou pão? O ministro Necker, como eu falei para vocês, ele era favorável à Revolução. Ele então fazia com que os carregamentos de trigo que vinham para Paris ficassem indo de um lugar para outro. Chegava num lugar, mandava ir para outro lugar, que mandava ir para outro, até o trigo apodrecer. Depois o Duque de Orleans, primo do rei, contratava bandidos para assaltar os carregamentos de trigo que vinham para Paris, para que o trigo não chegasse a Paris. Resultado, não havendo trigo em Paris, não havia pão. E isso vai deixar o povo furioso, né? É dessa época que vão dizer a frase que Maria Antonieta nunca disse, né, que vocês não têm pão que comam brioches. E aí então começa a surgir a ideia de que o rei deve ir para Paris. O rei ficava em Versalhes. Versalhes não é longe de Paris, mas é outra cidade, sobretudo naquela época, que hoje se vai a Paris de metrô, naquela época não era assim, né? Então começa a se exigir, os revolucionários exigem que o rei tem que ir para Paris, o rei tem que ficar em Paris, né? Eu comentei com vocês que foi nessa época que foi proposto então os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que eu faço aqui uma leitura rápida para vocês verem o absurdo que é isso aqui, né? Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ser o que depois vai inspirar a Constituição Francesa,
mesma Constituição que a França fará no século XIX, que vai inspirar todas as constituições que nós temos, inclusive a nossa aqui, que vai inspirar a ONU, etc. Né? Então ele começa dizendo que todos os homens nascem iguais em direitos, nascem livres e iguais em direitos. Isso aqui é uma redonda mentira. Nós não nascemos iguais em direitos. Né? A ideia de que todo homem nasce igual é uma absurda. Nós nascemos iguais, isso aqui já expliquei para vocês, nós nascemos iguais em natureza, porque somos todos participantes da mesma natureza humana. Portanto, todos os direitos que decorrem da natureza são iguais. Os direitos acidentais, não. Quem nasce numa família de gente de valor, que tem prestígio, ele nasce participando desse prestígio. E nasce com a obrigação de mantê-lo. Não nasce igual. Depois, Nossa Senhora não nasceu igual, ela nasceu imaculada. Ela foi concebida sem pecado original, portanto ela nunca teve nenhum pecado. É mentira que os homens nascem todos iguais. Depois daqui, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Mentira. Toda sociedade política tem que ter como fim aquilo que é o fim supremo do homem. A sociedade política, ela visa o bem material, é verdade. Mas esse bem material, ele tem que estar sujeito a uma hierarquia, onde o primeiro é o bem espiritual. Também o Estado tem a obrigação de cooperar com a salvação das almas, porque também o Estado é criatura de Deus. O Estado não é uma invenção humana. Quem fez o homem social foi Deus. Portanto, o Estado também tem a obrigação de cultuar a Deus. Assim como o Estado é formado por pessoas, cada pessoa tem a obrigação de cultuar a Deus, porque cada pessoa é uma criatura de Deus. O Estado, que é um conjunto de pessoas, também tem essa obrigação. O Estado não tem direito de ser laico. O Estado não se criou. Também o Estado, assim como cada indivíduo tem a obrigação de reconhecer Deus, também o Estado. Por isso que nós temos que cultuar a Deus enquanto indivíduos e enquanto membros da sociedade. Daí a importância de ter demonstrações públicas e conjuntas de fé, por exemplo, numa procissão. Tá? Pois o artigo 3º, o princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Mentira. O poder não vem do povo, não emana do povo. O poder vem de Deus. Né? Porque toda autoridade vem de Deus. Isso Cristo disse a Pilatos, está no Evangelho, quando Cristo não respondeu a Pilatos, porque Pilatos não tinha querido ouvir a resposta sobre o que era verdade. Então, quando ele volta, ele conversa com Cristo, Cristo não responde mais. E ele diz, você não me responde? Não sabe que eu tenho poder para te condenar ou te mandar soltar? E Cristo não nega que ele tem poder. E diz que não teria poder se não tivesse sido dado do alto, confirmando que o poder vem de Deus. Pilatos ali usava mal o poder, mas que o poder tinha vindo de Deus, tinha. E como é que isso se prova? Quem explica é o Papa Leão XIII. O argumento que ele dá é muito claro. Ele diz que o Leão XIII começa explicando que todo homem é social. Prova disso, temos ouvido e temos língua, né? Temos a fala. Isso é uma das provas que o homem é social. Se tem alguém, se eu falo, você tem alguém para me ouvir. Né? Se a esposa fala, você tem um marido para ouvir. Depois, nós nascemos de uma sociedade, que é a sociedade conjugal. Depois, nenhum homem é capaz de se manter fora de uma sociedade. É impossível que uma pessoa consiga produzir tudo que é necessário para se manter. Todo o alimento, toda a roupa, todo o remédio, toda a indumentária, todas as ferramentas. Se ela está com dor de dente, ela mesma que trata o próprio dente. É impossível, nós estamos uns dos outros. Por isso que os monges que vivem solitários, eles vivem solitários por penitência. Nós somos seres sociais. Ora, é impossível haver sociedade sem autoridade. A autoridade é a forma da sociedade. Não existe a sociedade sem autoridade.
Portanto, Deus que fez o homem social e poderia tê-lo feito diferente, mas não fez. Portanto, Deus quis o homem social. E se não há sociedade sem autoridade, a autoridade foi feita por Deus. Foi querida, foi desejada por Deus e instituída por Deus. Logo, toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade vem de Deus não quer dizer que toda autoridade é divina. Aqui tem o erro do absolutismo. O absolutismo dizia que o poder do rei era divino. O poder do rei não é divino. O poder do rei vem de Deus. Mas não quer dizer que é divino. Ele não tem um poder como o poder de Deus, onde o capricho dele é lei. É aí que está o erro do absolutismo. Mas o poder que tem o rei, assim como todo o poder, o poder que tem o presidente, o governador, o pai, o professor, o irmão mais velho, toda a autoridade, toda ela vem de Deus. Tá? Então, quer dizer que o poder emana do povo é uma grande farsa. E nós sabemos muito bem que o poder não emana do povo coisa nenhuma. Que nas eleições, quem paga mais, né, quem tem mais dinheiro para propaganda, leva. Daí a grande gana por dinheiro para fazer propaganda eleitoral, que é o grande problema do Brasil atual. Né? Continuemos aqui. Bom, então o rei estava ficando acuado na França. Né? Depois vai começar propriamente o ataque à igreja. E o ataque à igreja vai começar de uma forma bastante malandra, sugerida por um bispo chamado Talleyrand. Talleyrand foi um dos maiores bandidos da história, não só da Revolução Francesa, mas da história. É um homem que passou por toda a Revolução Francesa incólume. Tantas pessoas morreram. Ele fora ministro de Luís XVI, fora deputado na Revolução, fora ministro de Napoleão e depois na Restauração fora ministro de Luís XVIII. E ainda foi quem foi representar a França no Acordo de Viena, quando Napoleão perdeu a guerra. Quer dizer, um homem de uma importância na história única. Né? A família dele era uma família nobre. Ele, quando criança, ele caiu e tinha um problema no pé. Ele quebrou o pé, ficou com o pé torto. E o pé dele nasceu um casco no lugar da unha. Então ele andava mancando e por conta disso não podia ser militar. Né? Não podia ser militar, a família então colocou ele para estudar e ficar padre. Ele ficou bispo, era bispo de Autun, e um homem corrupto. Nunca rezava a missa, claro, só quando era conveniente. Né? Não usava batina, só quando era conveniente. Aí, em prol da Revolução, ele sagrou bispo, ele usava batina, etc. Então era um homem corrupto. Talleyrand, então, foi eleito deputado. Ele, então, foi à tribuna, nesse dia ele estava de batina, claro. Ele subiu à tribuna às 8 da manhã e começou a falar da situação financeira na qual se encontrava a França. E que, então, ele começa a elencar todos os bens da nação, todas as riquezas que havia na França, procurando algo que pudesse servir de lastro para a emissão de um papel-moeda. O papel-moeda aqui era uma novidade, né? Falei para vocês, o papel-moeda é uma coisa sem valor real. E aqui, então, a Revolução Francesa emitiu um papel-moeda chamado assignat, né? Ele vinha assinado, e o Talleyrand, que foi um dos idealizadores do assignat, que é um dinheiro, papel-moeda, ele tinha que encontrar um lastro para aquele dinheiro. O que ia dar valor àquilo tudo? Ele então sugere que o lastro do assignat sejam as propriedades da igreja. Porque a igreja tinha muito território, muita propriedade, então que esses territórios, as propriedades da igreja, sejam o lastro desse papel. Logo de cara, muitos bispos aceitaram, muitos bispos padres aceitaram, para poder se fazer, né, de homens magnânimos, que abriam mão dos bens da igreja em prol da nação. Eles tinham direito a fazer isso? Não. Se
quisessem fazer com os bens próprios, que fizessem. Mas os bens da igreja não eram deles. Um abade não pode dispor dos bens da ordem, da abadia, como ele bem quer. Um bispo não pode dispor dos bens da diocese como ele bem quer, ele não é dono. Então é fácil fazer venda com chapéu alheio, né? Então aqui, o clero, para se fazer de patriota, aceitou a sugestão de Talleyrand, colocando à disposição da nação, não do Estado, mas da nação, as terras da igreja e todos os bens da igreja. Né? Foram então emitidos 400 mil assinhás, que valiam, cada assinhá valia uma fração das terras da igreja. Emitiram então, quando acabaram esses 400 mil, emitiram mais, porque agora ficou fácil, né, pagar as contas. Manda imprimir. Então começou-se a imprimir dinheiro, tudo ficou fácil, a solução está resolvida. E aí então eles experimentaram um problema, que eles conheciam mal na época, que era o problema da inflação. Quanto mais dinheiro circulando, menos vale o dinheiro, claro. Então o Estado começou a emitir dinheiro aos montes, resultado que não valia mais nada. Chegou uma hora que o assinhar não tinha mais valor algum. E aí alguns sabidos, porque no assinhar vinha escrito, né? Vale tanto em terras da igreja. Vinha lá, marcado. Mas aquele papel passou a não ter valor nenhum na economia, mas ele tinha um lastro. E aí alguns sabidos, dentre eles alguns padres, foram lá trocar, falaram, eu quero agora o meu lastro, eu estou aqui com alguns assinhás, eu quero o equivalente em terras da igreja. E a igreja então foi espoliada. Perdeu todos os bens. Só que o Papa, na época o Papa era Pio VI, o Papa excomungava quem comprasse terras da igreja. Então isso gerou um problema de consciência. E aí usou-se uma malandragem. Falaram, vamos fazer o seguinte, em cada região, a prefeitura daquela região compra as terras da igreja e revende, porque as pessoas vão estar comprando da prefeitura e não da igreja. E aí xingando a Deus, né? E aí ficaram dessa maneira, tá? E com isso, então, se vendeu não só as terras da igreja, mas obras de arte, edifícios, livros, uma série de materiais importantíssimos e valiosos da igreja foram todos vendidos. Quando foi em fevereiro de 1790, foi feita uma lei proibindo fazer votos religiosos. Agora proibido fazer votos. Agora eu me pergunto, qual é a relação disso com o problema econômico da França? Então notem como faz o inimigo. Ele nunca declara o que ele quer. Ele sempre... O que eles queriam era destruir a igreja, mas não disseram isso. O pretexto qual foi? O problema financeiro do país. E aí daqui eles puxaram o novelo inteiro. Então em fevereiro de 1790, fizeram uma lei proibindo os votos religiosos. E depois havia muita propaganda contra os votos. Assim como, exatamente como faz hoje, só que naquela época era com os teatros. As peças teatrais que passavam, nas peças teatrais sempre tinha uma moça que os pais obrigaram a ficar freira. Ela não queria ter ido para o convento, mas mandaram ela para o convento, ela fez votos e ela era infeliz no convento. Né? Depois história enfim, sempre pessoas que tinham sido forçadas a entrar na religião. Isso cria nas pessoas a mentalidade de, puxa, coitado desses monges, dessas freiras, eles são obrigados a ser religiosos. Logo depois, fizeram uma outra lei cancelando os votos de quem já havia feito. Então, primeiro teve uma lei proibindo novos votos. Depois uma lei cancelando os votos anteriores. Cada um agora tinha uma segunda chance. Os votos estavam supressos e agora eles podiam decidir se queriam ou não fazer votos. Resultado, uma debandada dos mosteiros enorme. Onde houve mais traição foram nos mosteiros masculinos e os mosteiros ricos. Os mosteiros femininos e os mosteiros pobres foram mais fiéis e não traíram a Deus.
Mas houve mosteiros em que os monges rasparam a barba, usavam barba, e foram pro footing, quer dizer, foram paquerar as moças. Uma vergonha. Quando foi em 1790, depois com essa questão do grande medo que eu contei para vocês, as cidades procuravam se unir umas às outras para defesa, para proteção mútua. Elas se uniam em federações, né? Então essas eram chamadas as federações. Essas federações cresceram muito na França, então chegou uma hora em que todas as cidades estavam federadas. Então acabaram-se, foram os laços feudais foram sendo substituídos por os laços federativos. Então a França, então, no final das contas, virou uma grande federação. E quando foi em julho de 1790, em 14 de julho, um ano depois da tomada da Bastilha, se organizou uma grande festa na França, chamada Festa da Federação, para comemorar a união de todas as federações da França. Nessa festa houve uma grande missa, como era costume, né? E um importante deputado, chamado Mirabeau, o Mirabeau falava muito bem, ele foi o principal, o deputado que mais discursou, que melhor discursou em toda a Revolução, falava muito bem, né? Ele depois vai mudar de lado, Mirabeau, ele vai se opor, vai concorrer com outro deputado que era um general chamado Lafayette, que havia lutado na França, nos Estados Unidos para a independência americana dos ingleses. Quando ele voltou para a França, voltou com muito prestígio, foi eleito deputado. E quando Mirabeau vê que ele está perdendo a influência para Lafayette, Mirabeau era um vendido, ele então vai oferecer os serviços dele ao rei, para o rei pagar, e ele agora fazer discursos pró-rei. Ele vai fazer isso, depois de um tempo vai ser morto, provavelmente foi morto envenenado, porque ele agora defendia o rei. O Lafayette também vai perder prestígio logo depois, porque ele vai usar as tropas para conter as revoluções, as revoltas populares, e ele vai também perder muito do seu prestígio. Bom, os deputados haviam jurado que não iam se separar enquanto não fizessem para a França uma constituição. Isso aqui é bastante importante, né? Essa Constituição, então, começou a ser elaborada pelos deputados que antes era só um Estado Geral, agora é uma Assembleia Nacional Constituinte, mudou a coisa, né? Essa Assembleia, então, vai começar a fazer uma Constituição para a França. Uma parte dessa Constituição, se não me engano era o segundo capítulo, não me lembro mais, era uma parte da Constituição francesa que ia tratar da Igreja. Tanto é que ela chamava-se Constituição Civil do Clero. Então você imagina, na Constituição da nação havia um capítulo que cuidava só da Igreja. E aqui então, esse vai ser o grande motivo pelo qual futuramente o rei vai ser deposto e morto, né? O rei no começo vai apoiar a Constituição Civil do Clero, mas depois ele vai ficar contra, e vai ser por isso que ele vai ser morto. Então essa Constituição Civil do Clero, ela vai pregar, vai estabelecer, melhor dizendo, todos os princípios galicanos e jansenistas. Então vai dizer que, por exemplo, todos os bispos, a França tinha 100 e tantos bispos, todos estavam destituídos. Ora, quem nomeou o bispo foi o Papa. Todo bispo é nomeado pelo Papa. Como pode uma Assembleia de Deputados destituir um bispo? Muitos bispos simplesmente desprezaram a destituição. Isso depois vai dar problema para eles, né? E aí a Constituição Civil do Clero também redefiniu as dioceses francesas. Como a França tinha 83 departamentos, cada departamento virou uma diocese. E aí deu um problema matemático, né? Se havia 123 bispos, e agora 83. Então um monte de
todos os bispos tinham que renunciar, foram destituídos, e só 83 ficaram bispos. E essa divisão nova era uma divisão artificial. Era uma divisão que não levava em conta a geografia, não levava em conta a história do lugar, era meramente uma divisão política. Depois dizia que os bispos não mandavam. Todo bispo tinha que ter um conselho, esqueci o nome do conselho, eclesiástico, não me lembro mais o nome. Que era, dependendo do lugar, tinha de 8 a 12 padres. O conselho não era só um conselho, ele tinha poder de decidir. Então o bispo não mandava mais a diocese. Depois o bispo era eleito. O bispo não era mais nomeado pelo Papa, era eleito pelo povo, não pelos católicos. O Papa fez uma lei, o Papa fez um documento excomungando, proibindo, pelo menos, todos de votarem para escolher quem ia ser o bispo. Resultado, quando houve a primeira eleição, porque no começo as coisas continuaram mais ou menos como estavam, até que morreu o primeiro bispo. Morreu o primeiro bispo, a Assembleia convocou eleições para eleger o bispo daquela região. Os católicos não foram votar, porque dava excomunhão. Então quem foi votar? O judeu, o maçom, o ateu, o protestante. Os inimigos da igreja foram votar para escolher quem ia ser o bispo. Depois, os párocos eram também eleitos. O pároco tinha que ter um pároco para cada 6.000 pessoas. Era super cartesiana a divisão, ultra-racionalista. Um pároco para cada 6.000 almas. Depois, se a paróquia tivesse numa região de até 3/4 de léguas de tamanho, ela era abolida. Abolia-se a paróquia, não tinha mais paróquia. Se a paróquia ficava até 3/4 de légua de distância de uma cidade, abolia a paróquia, devia ser atendido pela cidade. Depois e os párocos eram eleitos também. Assim como os bispos, os párocos eram eleitos pelo povo. Depois você tinha os vigários. Todos eles recebiam salário. O vigário recebia salário, o pároco recebia salário, o bispo recebia salário. Todo mundo era funcionário público, todo mundo ficou na mão do Estado. Depois foi decretada a gratuidade de todo o serviço religioso, porque sempre foi gratuito. O que a gente paga quando um padre faz um casamento, faz um batizado, ou a gente pede uma missa, aquilo ali é uma ajuda que se dá ao padre para o sustento dele. O padre não tem salário, né? O padre vive do altar. Então não é que a gente compra os sacramentos, isso não existe. A gente dá uma ajuda, uma esmola para o padre. Essa esmola ficou sendo proibida na França. Tudo quem pagava era o Estado. Resultado, todo padre, todo bispo que desobedecesse perdia o emprego, ia para a miséria. Ficou todo mundo sujeito ao Estado. Depois, no começo, o Papa ele levou um certo tempo para condenar tudo isso aqui, né? E depois, os próprios vigários também eram eleitos. Os vigários eram eleitos e deveriam ter um conselho paroquial. Tudo tinha que ter um conselho, quer dizer, acho que hoje as paróquias se inspiram nessa época. Tem lá o conselho paroquial que manda mais que o padre. Com a Dona Maria que manda então mais que tudo. Dona Maria lá tá louca, até escondendo. Então, quando teve o primeiro bispo que morreu, e aí foi um grande problema, porque o próximo bispo, alguns padres se candidataram, né, para ficar bispo. O povo católico não votou. Então quem votou foram os inimigos da igreja. E aí elegeram lá um determinado padre. Talleyrand foi lá, e aí agora ele quis ser bispo, né? Foi lá e sagrou 2 bispos, para poder ter sempre 2 para sagrar novos bispos e ordenar os padres, né? Depois disso, Talleyrand foi para Nova York,
depois dessa sagração, onde ele se amaziou com uma mulher. Esse aqui, ele recebeu os 7 sacramentos. Era um homem mau, ruim, muito fino e podre. Né? Podre a mais não poder. O Papa excomungou todos os novos bispos que foram ordenados. Depois, a Constituição Civil do Clero também acabou aprovando o casamento de padres, claro. Óbvio, né? O padre agora tinha direito a ter sogra. O primeiro casamento de padre que teve, então assim que foi aprovado, o primeiro casamento que teve um padre então quis se casar, claro. Né? E aí, claro, quer casar na igreja. E compareceu ao casamento dele, ele levou lá a noiva, compareceram os filhos, etc. Ele já era amaziado. Depois terminou, então ele se casou. Um padre fez o casamento dele. Quando terminou o casamento, os dois trocaram, esse padre que casou deu a volta e fez o casamento do outro padre que havia casado ele. Padres maus, né? Padres maus. E detalhe, isso em Notre Dame, hein? Não é em qualquer lugar não, é em Notre Dame, tá? Só que o que aconteceu? Boa parte do clero não dava pelota para a Constituição Civil do Clero. Continuou seguindo, a lei a Constituição Civil do Clero foi aprovada pela Assembleia, foi sancionada pelo rei, mas não pegou, porque em muitos lugares o povo não estava nem aí para a Constituição Civil do Clero e o clero muito menos, tá? Então foi quando um deputado, agora esqueci o nome dele, sugeriu uma nova lei que obrigasse todos os bispos, todos os padres, todo o clero francês a jurar fidelidade à Constituição Civil do Clero. Né? Então, determinou-se uma data, porque se fez a lei, ninguém deu pelota. Aí colocaram uma data, até tal data todo o clero tem que jurar, ninguém deu pelota. E aí resolveram então começar o juramento pelo clero que era deputado. Bom, pelo menos esse aqui tem que votar. Então foi determinada a data, e aí fizeram uma chamada oral, por ordem alfabética. Então o primeiro bispo de uma cidade lá começava com A, o bispo subiu lá no plenário, falou todo polidamente, todo educadamente, etc, cheio de protocolos, mas disse que não juraria. Aí foi depois um padre e falou que seguiria o bispo dele e que não juraria também. Esse aí não deixaram nem terminar, quando perceberam que ele não ia jurar, já arrancaram ele lá de cima aos tapas. E aí os revolucionários viram que essa estratégia não daria certo. Porque se faz ordem, uma chamada, todos que vão lá e não juram vão dar incentivo para os que estão indecisos não jurar também. Então mudaram a estratégia. Falaram, agora tem 10 minutos de prazo. Para quem quiser subir na tribuna e falar. Passaram-se 10 minutos, ninguém foi. Mais 10 minutos. Aí 10 minutos de silêncio, nada. Né? E aí então subiu um tal de Grégoire, que era jansenista, depois ficou cardeal, e propôs o seguinte, olha o que propôs esse Grégoire, que era jansenista. Olha, jurem da boca para fora. Não precisa ter um juramento interior. Venham aqui, digam simplesmente, eu juro fidelidade à Constituição Civil do Clero, mas só da boca para fora. E aí isso aqui encorajou lá uns 2, 3, né, que foram lá e juraram. Imagina que vergonha, né? E aí então, depois ninguém mais jurou. E aí um cardeal, que já era bem velho, pediu a palavra. E aí todo mundo achou que ele ia jurar. Puxa vida, que bom, um homem santo, um homem de Deus, logo se vê que é uma pessoa de virtude, etc. Ele subiu lá, disse que ele era padre há tantos anos, bispo há tantos anos, cardeal há tantos anos, e que ele não ia manchar no final da vida dele a honra de padre dele, que ele não jurava. Tirou ele lá de cima os tapas também, etc. Acabou o juramento, viram que aquilo não ia dar certo. Né?
E aí então obrigaram, fizeram a lei obrigando todos a jurar, e isso por toda a França. O resultado foi que 48% do clero jurou. Uma capitulação, quase metade. Né? Isso, dependendo da região, a proporção de padres que juraram foi maior ou menor. Na região da Vendéia e da Bretanha, a quantidade de padres que jurou foi bem pequena. Houve regiões na Vendéia que nenhum padre jurou. Isso a gente vai estudar para eu contar para vocês a perseguição dos católicos na Vendéia. Né? E aí então houve uma divisão do clero francês. Havia o clero oficial, que era o clero juramentado, que era funcionário público, legal, de acordo com a lei, bonitinho, recebendo dinheiro do Estado. Todos os cargos eram para eles, todas as funções eram para eles. E o clero fora da lei. O clero fora da lei era o clero que havia se negado a jurar, a prestar o juramento da Constituição Civil do clero. Esses aí perderam tudo, viviam escondidos, tinham que rezar missa escondido, no meio do mato, em fazendas, em granjas. Se chegassem os soldados, matavam todo mundo. Isso aqui eu vou contar com mais detalhe quando a gente estudar a Guerra da Vendéia. Todo o povo queria assistir missas só dos padres, que eram chamados padres refratários, que eram os padres que ficaram fiéis a Roma. Porque a Constituição Civil do Clero também, eu esqueci de dizer, dizia que o clero francês era proibido de obedecer a qualquer autoridade que estivesse fora da França, que estivesse numa potência estrangeira. Portanto, proibido de obedecer ao Papa. Né? E também dizia que a ligação com o Papa era só uma ligação por causa da unidade de fé, mais nada. O Papa não mandava em Roma, na França. Os documentos do Papa não podiam circular na França se não houvesse uma autorização do rei. Tá? Então, a França, o clero francês, ficou separado. E as missas dos padres juramentados, ou jurões, eram missas vazias, ninguém ia. Eles começaram a se queixar para os deputados. Ninguém vai na minha missa. Então os deputados mandavam lá os guardas revolucionários para assistir a missa. Chegava lá, os guardas nem ligavam para a missa. Ficavam cantando os hinos revolucionários, berrando, etc. Viva a República, Vive la France, etc. Durante toda a missa. Uma bagunça enorme. Né? Enquanto isso, os católicos assistindo missas escondidas. Né? E aí, nas missas dos padres refratários, quando eles descobriram que tinha um lugar que tinha missa, ainda um pouco antes deles terem que se esconder efetivamente, né? As primeiras missas da manhã ia só o povo, não tinha confusão, porque o revolucionário era preguiçoso e acordava tarde. Nas missas mais tarde eles iam. Chegava lá na missa, o padre poderia dizer Dominus Vobisco, em vez de responder com o Espírito Tu, eles diziam viva a Revolução! Quando o padre ia fazer o sermão, eles interrompiam os berros, canções. Resultado, tinha gente do povo lá que era católica e não gostava daquilo. Ia se queixar, saía um bate-boca, saía uma briga. Chamavam a polícia vinha, prendia o padre, porque estava perturbando a ordem pública. Né? Então, uma confusão enorme na questão religiosa, que é o que nos interessa mais aqui no nosso curso, que é de História da Igreja. Né? E a Constituição Civil do Clero também mexeu na liturgia. Porque os jansenistas e galicanos tinham uma liturgia que lhes era própria. As missas dos jansenistas tinham que ser feitas na língua do povo. Porque eles diziam, os jansenistas também, que queriam restabelecer a pureza primitiva da Igreja Católica. Todo herege diz isso. Depois as missas tinham que ser em lugares sem imagens e na língua do povo. Né? Na corte dos 16, o padre era um padre juramentado. Né? E isso vai gerar um problema. Quando foi em 1791, já estava chegando a Páscoa e o rei ia comungar na Páscoa para cumprir o preceito pascal. Nessa época se comungava mais raramente, por uma influência jansenista. Né?
E o rei, então, ficou com escrúpulos de comungar, receber a comunhão das mãos de um padre traidor, de um padre juramentário. E aí, então, ele ficou sem saber o que fazer, porque ele era medroso. Em vez de dar um basta e mandar chamar um padre fiel, ele ficou na dúvida e aí, então, esboçou um plano de passar a Semana Santa, mas escondido, no mosteiro de Saint-Cloud. Para lá os monges eram fiéis e aí ele assistiria o tríduo pascal. Com padres fiéis, receberia a comungaria na Páscoa de um padre fiel. O plano dele foi descoberto, não deixaram ele para Saint-Cloud, e pressão em cima dele para ele receber a comunhão de um bispo, de um padre, melhor dizendo, juramentado. No fim ele conseguiu. No fim ele acabou comungando de um padre juramentado, se não me engano. Quer dizer, uma pena, né? Depois, então, eles vão... deixa eu só me achar aqui. A tática do rei Luís XVI era sempre ceder. Sempre ceder. Ele fazia, acho que, o seguinte cálculo. Eu vou ceder, porque cedendo eles vão se acalmar e vão me deixar em paz. Toda vez que ele cedia, exigiam mais, isso nunca teve fim, né? O rei, então, vai sendo cada vez mais controlado, ele vai passar a ser chamado de rei dos franceses, e não mais rei da França. Depois o rei não vai mais poder demitir a Assembleia, nem contratar ninguém, tá? Só que a Assembleia era votada por um grupo pequeno de franceses. Havia nessa época cerca de 30 milhões de franceses, só 4 milhões podiam votar. É uma parcela bem pequena da população, era só uma panelinha, né? Foram abolidas também as corporações de ofício, os juízes eram eleitos, e juiz ser eleito é um problema, porque o juiz tem que ser juiz porque tem competência, talento e honestidade. Né? Se o juiz vai ser nomeado ou eleito, vai dar um problema parecido, só parecido com esse que a gente tem aqui no Supremo no Brasil, né? Que são juízes nomeados e aí fica difícil julgar quem me nomeou, né? Depois aqui, já estamos terminando, depois todo o ouro da igreja foi requisitado para ajudar a França, e o bispo de Paris aceitou. Os beneditinos foram espontaneamente doar os bens do convento, coisa que eles não tinham o direito de fazer, né, porque os bens não eram deles. O bispo de Bordeaux cometeu um erro grave. Ele ofereceu 400 mil libras para ajudar a igreja, para ajudar a França. E isso então só atiçou os revolucionários. Puxa, então tem mais, eles têm dinheiro, né? Um erro enorme, né? Um deputado chegou a dizer que se os bens da igreja fossem distribuídos, não haveria mais miséria na França, né? Só ficaria miserável quem quisesse. Deixa eu ver aqui só se tem alguma coisa interessante. Eu já falei da compra dos bens da igreja. Então, deixa eu só ver aqui. Bom, depois disso, trouxeram o rei para Paris, né? O rei vai ficar em Paris, e a situação fica insustentável e o rei então decide fugir. O plano tinha alguns aspectos inteligentes, mas tinha alguns erros também, né? Ele aí vai fugir para Varennes era na fronteira, e o rei tinha combinado com o imperador de colocar tropas do império próximo à fronteira da França para chamar a atenção dos revolucionários e o rei poder então colocar tropas que fossem leais ao rei na fronteira, do lado francês. E era por ali que o rei ia fugir. Então foi marcado o dia da fuga.
o rei e a rainha saíram vestidos como camponeses, etc. E o rei, durante a fuga, cometeu uma série de imprudências. Então, em determinado... Ele estava andando num cabriolé, numa carruagem fechada. Em dado momento, ele queria andar com a cortina aberta, porque queria ver o nascer do sol. Depois queria acenar para os franceses, que ele gostava dos camponeses. Depois mandou parar porque queria comer queijo. Para o rei comer queijo. Né? Resultado foi que ele foi depois descoberto perto da fronteira. Ele foi descoberto e foi capturado e trazido de volta para Paris. Isso foi a desmoralização de Luís XVI. Porque voltando para Paris e tentando fugir, ainda o partido, por exemplo, girondino, que era favorável, de alguma forma favorável à monarquia, ficou desmoralizado. Maria Antonieta, numa noite só, ficou todos os cabelos brancos. Tanto tempo, quando eles chegaram em Paris, o povo todo em silêncio. Foi proibido qualquer aclamação ao rei, qualquer demonstra de estima, amostra de estima ao rei. E aqui, então, aqui, logo depois, a Assembleia Constituinte vai terminar a Constituição Francesa e vão, então, agora fazer uma Assembleia Legislativa, que agora eles vão vão fazer as leis aplicando a Constituição. Eles criaram, os deputados determinaram que todos os deputados que tinham participado da Constituinte não podiam participar da Assembleia Legislativa. E aqui, então, a Revolução Francesa vai entrar numa outra fase, que é a fase da Assembleia. Eu conto isso para vocês de uma outra vez, para que depois a gente entre no assunto que nos interessa mais, que foi a perseguição que a Revolução fez aos católicos, quando eles se negaram a aceitar a Constituição Civil do Clero, e a perseguição que foi feita ao rei, quando o rei se negou depois a aprovar a lei que exilava aqueles que não juravam a Constituição Civil do Clero. Até aqui o rei havia aprovado a Constituição Civil do Clero e sancionado a Constituição Civil do Clero. O rei tinha capitulado. Ele vai começar a mudar nessa fase, quando ele vai mudar de confessor. E o novo confessor dele disse que ia para o inferno. Que, aprovando aquelas leis contra a igreja, ele cometeram um pecado grave, que ele não podia comungar. Isso vai dar um susto no rei, e o rei vai passar a mudar a partir daqui, quando ele muda de confessor. E depois, quando é feita uma lei que determina que todos aqueles que não juram a Constituição Civil do Clero devem ser expulsos da França, e aqui o rei já tinha mudado de confessor, o rei se nega a aprovar essa lei. E é por causa disso que o rei vai ser preso, é por causa disso que ele vai ser destituído, e por causa disso que ele vai ser morto. Então, por uma questão religiosa. E é por conta da queda do rei e da Constituição Civil do Clero que o povo na Vendée vai tomar em armas contra a Revolução Francesa. E é isso que eu quero depois contar para vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma questão aí na internet, Rodrigo? Senão encerramos aqui a nossa aula. Alguma dúvida aí, Jordana? Nenhuma dúvida? Estão digitando? Tá. Sem dúvida. Sem dúvidas? Vamos rezar então, para encerrar nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.